Bom dia a todos. Pedi para você abrir a sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 22. Vamos ler o versículo 42 agora. Diz assim: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Que o Senhor nos abençoe nesta manhã e nos conduza para crescermos e aprendermos mais da sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Eu sempre me lembro de uma história que foi comentada inclusive no encontro de oração dos homens anteontem aqui na igreja, de um ateu que estava caminhando pela floresta e exaltando o poder da natureza. E ele caminhava, olhava para as árvores, olhava para os animais e dizia: tudo isso é fruto da evolução. Não precisamos de um Deus para explicar essas coisas. Olha só como a natureza é suficientemente capaz de produzir vida. E ele foi andando pela estrada e fazendo as suas observações. De repente, surge um urso na frente dele. Um urso faminto. Então ele, em desespero, olha para o céu e fala assim: Deus, se o Senhor realmente existe, converte esse urso. E aí, a hora que ele abaixou os olhos, o urso estava deitado, uma pata sobre a outra, né? Bem quietinho, reclinado. E ele então disse: puxa, Deus existe. E esse urso, então, não vai mais me comer, eu não serei mais o almoço desse urso. Aí o urso levantou a cabeça e disse: não, agora que eu sou crente, eu estou agradecendo a Deus antes da refeição. Você já viu algum animal orar? Já viu algum animal orando? Né? A oração é um privilégio para os seres morais. O salmista diz que toda a criação proclama a glória de Deus, ou anuncia a glória de Deus, mas a criação em si não tem essa moralidade de se dirigir a Deus da maneira como Ele nos permite dirigir. Então, claro que, tirando aí o louvo a Deus, né, que vive orando. Aliás, esse bichinho é perigoso na natureza, é carnívoro, né? Nenhum inseto gosta do louvo a Deus. Mas, por quê? Por que orar? E a resposta, na minha mente, é muito simples. A oração é uma expressão de louvor a Deus. Quando nós oramos, nós nos inclinamos diante do Deus do universo e dizemos: eu sou pequeno demais. Quando nós oramos, nós nos inclinamos e dizendo: eu confio no Senhor. E o que o Senhor fizer, isso será para a sua própria glória e para o nosso bem. Eu sei que nós muitas vezes não entendemos isso a princípio. Como que isso que está acontecendo na minha vida pode ser para o meu próprio bem, para o meu bem? E eu costumo dizer o seguinte: tudo o que você passar, vivenciar, experimentar na sua vida, tirando Deus, vai ser horrível. E tudo que você viver, passar, experimentar na sua vida
com Deus, vai ser um privilégio e vai servir para a glória de Deus. Ou seja, nós temos duas opções: passar pelo que nós passamos sem Deus e não aprender nada, ou passar pelas situações com Deus e isso muda tudo, todas as coisas. Então, vamos ao texto de Lucas 22, 39 a 46. E assim, parece-me óbvio que o próprio Jesus, o Filho de Deus, orava. E se ele orava, eu acho que a gente precisa aprender mais sobre isso, né? Lucas 22, 39 diz assim: Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: Orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem, para que vocês não caiam em tentação. Ô, Tatu, me dá outra água aí, que essa aqui eu não quebrou o negócio de abrir aqui. Obrigado. O pastor tem que fazer serviço completo, né? Dar o copo fechado pro. Obrigado, Tatu. Nós sabemos, conhecemos muito bem esse contexto. Jesus está nos seus últimos momentos de vida nesta terra para cumprir aquilo que foi o seu propósito em vir aqui, dar a sua vida em resgate de muitos. E eu vejo muitos aqui. Ou seja, Jesus cumpriu a sua tarefa. Nós estamos aqui por conta deste momento tão precioso. E por conta de Jesus ter sido fiel até a morte e morte de cruz. Mas, nesse momento, o principal momento da vida de Jesus em relação à salvação de toda a humanidade, de todos os homens que viessem a crer, Jesus precisava orar, precisou orar. Eu acredito que ele já sabia a intensidade do peso que ele carregaria na cruz do Calvário por nossas vidas. Naquela cruz ele carregou todos os nossos pecados. Se fossem só os meus, já seria muita coisa. Mas os pecados de todos nós, desses muitos que ele veio redimir. E ele já estava sentindo esse peso mesmo antes do ato em si da crucificação. Então, ele vai para o monte que ele costumava orar, o Monte das Oliveiras, chama os seus discípulos e ele então pede a Deus: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Os discípulos que estavam com ele dormiram. E eu acredito, assim como muitos discípulos, que na hora da oração dormem. A gente precisa orar mais. Mas Jesus está ali e ele está falando com o seu Pai, com o nosso Pai. E essa semana passada, assistindo aquele seriado The Chosen, a última
o último episódio da 5ª temporada mostra uma coisa muito interessante sobre esse momento aqui. Sobre esse momento que Jesus está vivendo. E eu achei fantástico, porque é o jeito que eu entendo o tempo de Deus. Como é o tempo de Deus? Nós, humanos, mortais, materiais, nós temos o tempo chamado Cronos, que é o tempo do cronômetro, do relógio. Esse tempo que um minuto acontece depois do outro e assim por diante. Deus tem um tempo que é a eternidade, que nós não compreendemos, mas que nós chamamos de Kairos, que é o tempo de Deus. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. A gente não consegue entender isso, mas é assim que a Bíblia diz. Porém, em alguns momentos, o tempo de Deus cruza a linha cronológica humana. Em alguns momentos, Deus, Ele cruza o nosso tempo. E esse cruzamento, quando você tem Deus no Kairos, interferindo no Cronos, nós chamamos de Aion. É a manifestação de Deus no Cronos, em meio ao seu povo, em meio a esta terra, em meio à criação. Nós chamamos isso de Aion. E aqui é esse momento. Nós vemos o Aion de Deus quando milagres acontecem. Nós vemos o Aion de Deus quando algo sobrenatural da parte de Deus acontece. E aqui nós temos o próprio Deus habitando no Cronos. Jesus Cristo. Ou seja, o Kairos está 100% integrado ao Cronos. Isso é a manifestação de Deus na nossa história, na história do mundo, na história de cada um de nós. E aí o episódio lá do The Chosen, ele põe Jesus ali no Monte das Oliveiras, orando, e ele vai falar com os discípulos. Quando ele volta, spoiler, gente, não é spoiler porque está escrito na Bíblia, né? E quer dizer, o que eu vou falar não, mas né, o seriado está na Bíblia, né? Ele está orando, ele vai, reclama com os discípulos, ou seja, chama a atenção dos discípulos para falar assim, orem, orem, não durmam. Quando ele volta e ele faz esse pedido, Pai, afasta de mim este cálice. Pai, se possível, tira isso da história. Se o Senhor quiser, joga isso, dá outra solução, põe isso para fora. E nessa hora ele vê Abraão e Isaac com o feixe de lenha subindo o monte para Abraão sacrificar o seu filho por ordem de Deus. E ele vê ali Abraão, Isaac, e ele fala assim, Pai, assim como o Senhor poupou a vida de Isaac, o Senhor não pode poupar a minha? O Senhor já fez isso. O Senhor já livrou Isaac. E o Senhor não pode livrar a minha vida? Mas seja feita a tua vontade, não a minha. Gente, a oração é assim. A oração é a expressão da nossa angústia com Deus. A oração é exatamente aquilo que nós só podemos falar para uma pessoa. Porque nós sabemos que Ele pode alterar as coisas. E eu quero dizer aqui uma coisa muito sincera do meu coração. Nós não precisamos saber qual será a vontade de Deus quando Ele responder às nossas orações. Nós só precisamos conhecer a vontade moral de Deus que está aqui na Bíblia.
Mas nós não precisamos saber o que Deus vai fazer. Ele vai responder de acordo com a vontade dEle. Com a vontade dEle. A nossa tarefa é orar. Mas nós nos perdemos nesse processo quando nós dizemos assim: seja feita a minha vontade e não a tua. Quando nós nos dirigimos a Deus e falamos assim: Deus, se o Senhor existe, e nós temos alguns ateus nominais na igreja, que colocam a existência de Deus muitas vezes em dúvida quando a necessidade aperta. E muitas vezes nós então falamos: Deus, se o Senhor existe, faça isso e faça isso. E nós estamos exatamente invertendo a oração de Jesus. Nós aconselhamos Deus e falamos assim: Deus, a minha vontade é essa, faça-se a minha vontade. Isso está totalmente errado. Isso é totalmente desnecessário. Isso é totalmente improdutivo. E aí, quando nós tiramos Deus da equação, qualquer experiência perde o valor. Porque nós objetificamos Deus, tornamos Deus um objeto quando nós falamos assim: Deus, o Senhor está aí para responder às minhas vontades. Então, e não é assim. Eu entendo e tenho misericórdia de mim agora, porque eu sei que há muitas maneiras de entender, mas eu entendo que nós pensamos que quando oramos, nós temos poder. As pessoas, às vezes, acham assim: eu tenho uma oração forte. Eu, quando oro, eu vejo Deus agindo. E o resultado disso é assim: eu tenho poder. E aí eu trago o texto aí de Moisés na guerra com os amalequitas. Quando ele levantava a mão para abençoar o povo começava a vencer a guerra. A hora que ele cansava, que abaixava a mão, o povo começava a perder a guerra. E aí, Arão e acho que Josué também, colocaram uma pedra e ficaram segurando a mão de Moisés erguida. E o povo venceu a batalha. A gente acha que a gente tem esse tipo de poder quando a gente ora. Não é verdade. O poder não era de Moisés. O poder era de Deus. O poder era de Deus. E não existiu nenhuma outra vez na história a repetição do que aconteceu com Moisés. Tenta assistir o UFC. Cadê o Tatu? Ah, tá aqui, verdade. Aí o Tatu vai torcer para um dos lutadores lá, que o Tatu gosta de UFC, né? Quem gosta de UFC aqui? Deixa eu ver. Olha só. Tenha misericórdia, Deus, dessas vidas. Mas eu não sei o que é pior, o UFC ou o dorama. Tem misericórdia também, Pai. Vanessa está assistindo uma série de dorama. Gente, o primeiro capítulo é ridículo. A menina volta do futuro para ir se encontrar com um rei no passado. Quem já assistiu? Quem começou a assistir essa aí? É ótima. Mas, já pensou alguém aí assistindo o UFC e fala assim: eu estou torcendo para o fulano. E levanta a mão e o fulano começa a ganhar. Aí ele baixa a mão e o fulano começa a perder. Já aconteceu isso alguma vez? Não. Porque o poder não está em nós. Segunda coisa que eu quero ressaltar é que o poder, nós pensamos que a oração tem poder. Gente, a oração em si é um ato de louvor a Deus. Ela não tem poder. Quem tem poder é Deus. O texto diz, Tiago 5,16 diz, a oração
do justo pode muito, e para aí? Não. Pode muito em quê? Em seus efeitos. Quem é que causa os efeitos? É Deus. Não é a oração que tem poder, são os efeitos que têm poder. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Então, quem tem poder é Deus. E eu penso o seguinte, eu penso que Deus tem uma vontade sinérgica ou colaborativa que de todas as formas expressa o seu poder e a sua glória. Ele nos convida a participar, mas nós somos partícipes. Nós nos unimos a Deus no que Ele vai fazer. Nós nos juntamos a Deus nesse processo que Ele vai dirigir. Por isso que eu digo que não importa conhecer a vontade de Deus, o que importa é fazer parte dessa ação de Deus, participar desse poder que Deus vai expressar quando Ele agir. Entende o que eu digo? Ou seja, se nós não oramos, como eu disse, nós tiramos Deus da equação. E como você quer ver Deus agindo, reconhecer a ação de Deus, se você não ora? Quando nós oramos e nós nos colocamos debaixo do poder de Deus, quando Deus responder, nós vamos falar assim, essa é a resposta. Deus seja louvado por isso. Então nós precisamos orar. Precisamos orar. Se o próprio Filho de Deus, que é Deus, Jesus Cristo, precisou orar, nós precisamos muito mais. Então, eu quero fazer 3 aplicações muito simples sobre por que orar. Primeiro, para que a vontade de Deus seja feita e não a nós. Assim como Jesus orou, Pai, se queres, podes, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. O meu coração está extremamente angustiado. Eu estou precisando muito de que o Senhor faça alguma coisa, mas faça de acordo com aquilo que o Senhor quer. Porque Deus sempre fará algo para a sua honra e para a sua glória. E isso, para mim, é o principal motivo da oração. Eu quero que Deus faça o que Ele quer, não o que eu quero. Eu não quero que Deus faça o que eu quero. Porque toda vez que eu quero uma coisa e depois eu percebo que Deus agiu de maneira diferente, eu lembro daquilo que eu queria e falo assim, graças a Deus Ele não fez o que eu queria. Eu brinco com a Vanessa. Gente, eu quero saber quem é que, quando eu falo da Vanessa aqui, sai correndo e vai falar para ela lá. Mas eu brinco com a Vanessa que quando nós saímos de São Paulo, deixamos consultório, carreira militar e viemos para Rio Claro, a Vanessa falou assim, eu tenho 2 orações. Eu quero morar numa casa que tenha assoalho de madeira, eu acho lindo. E que tenha árvore na frente, na calçada. E a primeira casa que nós fomos ver em Rio Claro tinha assoalho de madeira e uma árvore muito grande na calçada. E eu falei assim, olha que coisa espetacular. Eu fui ver mais 2 casas só porque tinha agendado, mas foi a casa que a gente alugou. E nós moramos 2 anos e 7 meses nessa casa. E foi a pior casa que a gente morou na história. O assoalho de madeira tinha uma cera de cera sobre cera, sobre cera, sobre cera, aquele negócio opaco que ficava grudando no pé. Eu demorei umas 3 semanas raspando aquele assoalho com solvente para tirar aquela casca de...
E depois para manter o assoalho limpo? E a árvore, gente, era uma quaresmeira. Quando caía as flores, fazia uma lambança na calçada, uma sujeira. Eu quero que Deus faça na minha vida o que Ele quer. Porque toda vez que eu quero alguma coisa, vai dar ruim. Segunda coisa, nós oramos para que o poder de Deus seja manifesto e não o nosso. Gente, nós não temos esse poder. Eu vou procurar a irmã fulana, porque a irmã fulana é mulher de oração. Tudo bem, pode compartilhar, nós estamos aqui para compartilhar a nossa caminhada, as nossas angústias. Mas a oração dela não é mais forte, mais poderosa do que a sua. Porque oração é falar diretamente com Deus. E qualquer um pode fazer isso. Somos sacerdócio universal do Senhor. No Antigo Testamento, só o sacerdote falava com Deus. Hoje, toda a igreja pode falar com Deus. Em outras palavras, confie mais na sua relação com Deus. Não é errado compartilhar os nossos pedidos. Porque quando Deus responder, todos os que estão orando por aquilo vão ver a mão de Deus agindo. Mas o que é errado é achar a oração de ciclano, de fulano, do pastor é mais forte. Não. O poder da oração está nas mãos de Deus e que assim seja. E por último, para que a glória de Deus seja vista e não a nossa. Deus vai agir de acordo com a sua vontade para que Ele seja exaltado. Se Ele agir de acordo com a nossa vontade, quem é que merece a gratidão? Quem orou. Mas não é assim. Graças a Deus, Ele responde para que a glória dEle seja manifesta. É por isso que nós oramos. Eu quero ver a glória de Deus. Então eu oro. Você quer ver a glória de Deus? Ore. Você quer entender esse poder maravilhoso? Ore. Ore, ore e ore. Amém? Quero pedir para os professores que estão aqui, todos os professores ficarem em pé, por favor. Todos os professores fiquem em pé. Nós tivemos essa semana aí, a oportunidade de celebrar o Dia do Professor e hoje tivemos um café da manhã. E vocês podem dar uma boa olhada aí para os nossos professores e agradecer a Deus por manifestarem os seus dons para abençoar a nossa igreja. Deus os abençoe a todos, que o Senhor continue usando as suas vidas para nos ensinar, para nos conduzir, para nos fazer igreja forte, igreja do Senhor. Amém?